Barros, Indaiatuba, 29 de junho de 2009. Tema: Apresentação da vida e obra do filósofo Aristóteles de Estagira. Grupo 3, primeiro I. Bianca Ferreira Camargo, número 4, pesquisa sobre o tema. Michele Serafim, número 27, montagem da apresentação e gravação. Professor Gentil Gonçalves Filho. Vida. 384 a.C. Aristóteles nasce em Estagira, na Macedônia. Seu pai era um médico reconhecido. O cientista se chamava Nicômaco. 367 a.C. Aos 17 anos, Aristóteles se muda para Atenas com o intuito de estudar na Academia de Platão. Onde foi um brilhante estudante, Platão estava com 61 anos de idade. 356 a.C. Nasce Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia. 347 a.C. Morre Platão. Aristóteles deixa Atenas e se muda com outros colegas da academia para Assos. Neste período, Aristóteles se casa com Fítias, filha de Herméias, rei de Assos, e que também frequentou a academia de Platão. Aristóteles tem uma filha que, assim como a mãe, também é chamada Fítias. 344 a.C. Aristóteles se muda para Mitilene, se associa com Teofrastros, um nativo dessa cidade também formado pela academia de Platão, e faz importantes estudos em biologia. 343 a.C. Filipe, rei da Macedônia, convida Aristóteles para morar em sua residência e ser o tutor de seu filho Alexandre, mais tarde o Grande, que tem 13 anos de idade. 335 a.C. Filipe morre. Alexandre sobe ao trono. Aristóteles volta para Atenas e funda sua própria escola, o Liceu. Nome decorrente do hábito de Aristóteles de ensinar ao ar livre, muitas vezes sob as árvores que cercavam o Liceu. Este que privilegiava as ciências naturais. Alexandre mesmo enviava ao mestre exemplares da fauna e flora das regiões conquistadas. O trabalho cobria os campos do conhecimento clássico da então filosofia, metafísica, lógica, ética, política, retórica, poesia, biologia, zoologia, medicina, e não só estabeleceu as bases de tais disciplinas, quanto a metodologia científica. Durante esse período, Fítias morre e Aristóteles se casa com Herpílis. Com ela, Aristóteles tem um filho chamado Nicômaco. 323 a.C. Alexandre o Grande morre na Índia. Por causa do sentimento antimacedônico, Aristóteles se vê obrigado a sair de Atenas pela última vez. 322 a.C. Aristóteles morre em Calcis, na Eubéia. Papel de Platão na vida de Aristóteles. Platão teve toda a influência imaginável sobre Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão, aprendeu com seu mestre muito do que sabia, mas em determinado momento de sua vida, formou suas próprias ideias e passou a ir contra alguns preconceitos e conceitos platônicos. Obras. A filosofia aristotélica é um sistema, ou seja, a relação e conexão entre as várias áreas pensadas pelo filósofo. Seus escritos versam sobre praticamente todos os ramos do conhecimento de sua época, menos a matemática. Embora sua produção tenha sido excepcional, apenas uma parcela foi conservada. Seus escritos dividiam-se em duas espécies, as esotéricas e as acromáticas. As esotéricas eram destinadas ao público em geral e por isso eram obras de caráter introdutório e geralmente compostas na forma de diálogo. As acromáticas eram destinadas apenas aos discípulos do Liceu e compostas na forma de tratados. Praticamente, tudo que se conservou de Aristóteles fez parte das obras acromáticas. Das esotéricas restaram apenas fragmentos. O conjunto das obras de Aristóteles é conhecido entre os especialistas como corpus aristotélico. A relação de Aristóteles com o esoterismo. A relação de Aristóteles com o esoterismo é que o mesmo utilizava-o em suas obras, tornando-as de fácil acesso a um público em geral. Eram obras de caráter introdutório, geralmente compostas na forma de diálogo. Discípulos de Aristóteles. Os discípulos de Aristóteles foram Alexandre Magno, Alfarabi, Avicena, Averroes, Alberto Magno, Copérnico, Galileu Galilei, Ptolomeu, Tomás de Aquino e a maior parte da filosofia islâmica, filosofia cristã, filosofia ocidental e a ciência em geral. O que é o Liceu? O Liceu era a escola de Aristóteles que foi fundada cerca de 52 anos depois da academia, no bosque consagrado de Apolo Liqueios, num subúrbio a leste de Atenas. A intenção de Aristóteles era agrupar os sábios e os alunos em volta de uma biblioteca de importantes coleções científicas, com o intuito de assim contribuir para o progresso da ciência. A sua biblioteca serviu de modelo para a mais rica e mais séria biblioteca da antiguidade. A
a Biblioteca de Alexandria. O Liceu atingiu uma posição invejável entre as instituições atenienses. A sua fama atraiu um grande número de alunos, que chegou a rondar os 2.000. Ideias. As ideias de Aristóteles pretendiam não apenas vencer e rever, como também corrigir as falhas e imperfeições das filosofias anteriores. Ao mesmo tempo, trilhou novos caminhos para fundamentar as críticas, revisões e novas proposições. Lógica. A lógica é um instrumento ou uma introdução para a ciência e para o conhecimento. Física. A concepção aristotélica de física parte do movimento, ilusionando-o nas análises dos conceitos de crescimento, alteração e mudança. Psicologia. É a teoria da alma e baseia-se nos conceitos de alma e intelecto. Biologia. É a ciência da vida e situa-se no âmbito da física. Metafísica. Era chamada por Aristóteles de filosofia primeira. É a ciência que se ocupa com realidades. Ética. No sistema aristotélico, a ética é a ciência das condutas. Política. Na filosofia aristotélica, a política é um desdobramento natural da ética. Direito. Assim como a política, o direito é um desdobramento da ética. Retórica. Aristóteles considerava importante o conhecimento da retórica. Poética. A poética é a imitação e abrange a poesia épica, a lírica e a dramática. Importância de Aristóteles para a biologia. Aristóteles foi importante para a biologia, pois foi um dos fundadores de sua teoria e foi o verdadeiro fundador da zoologia. Definia a biologia como a ciência da vida. Regras do silogismo. 1. Todo silogismo contém somente 3 termos, maior, médio e menor. 2. Os termos da conclusão não podem ser extensão maior que os termos das premissas. 3. O termo médio não pode entrar na conclusão. 4. O termo médio deve ser universal ao menos uma vez. 5. De 2 premissas negativas nada se conclui. 6. De 2 premissas afirmativas não pode haver conclusão negativa. 7. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. 8. De 2 premissas particulares nada se conclui. Atualidade. Aristóteles foi o filósofo mais influente na Idade Média Europeia. Através dos estudos dos seus escritos, a questão do vazio foi retomada neste período quando surgiu a célebre expressão: a natureza tem horror ao vácuo. Hoje Aristóteles é lembrado como um dos maiores filósofos que viveu. Suas ideias, ensinamentos e ideologias são lembradas e seguidas até hoje, dando base e estrutura para muitos temas discutidos. Contribuiu para os fundamentos da biologia, seus conceitos foram idealizados sob dúvidas e perguntas e até hoje geram discussões, sendo este o seu objetivo inicial. Importância de Aristóteles para a nossa época. A característica fundamental da moral aristotélica é, portanto, o racionalismo visto ser a virtude de ação consciente segundo a razão, que exige conhecimento absoluto, metafísico da natureza do universo, natureza segundo a qual e no qual o homem deve operar. A razão aristotélica governa, domina as paixões, não as aniquila e destrói como queria o ascetismo platônico. Aristóteles contribui muito com as pessoas e hoje nos mostra que devemos usar certamente a razão. Filósofos da atualidade que seguem Aristóteles. Um filósofo que podemos citar como exemplo de ter sido influenciado por Aristóteles é Santo Tomás de Aquino, que é o pensador que mais se destaca na escolástica. Bibliografia. Wikipédia, Eduque, Momentos de Escola, Wikibooks, Fraternidade Rosa Cruz, Imagens Google, Obras de Aristóteles e Mundo dos Filósofos.